Lucas, capítulo de número 19, Lucas 19, a partir do verso de número 1. Mateus, Marcos, Lucas 19, verso de número 1. Quem achar, glorifica ao Senhor. Vamos juntos ler a palavra. Pude estar ministrando a palavra pela manhã, tivemos um tempo abençoador, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos conduza novamente à sua palavra. Senhor, eu quero já orar, tá? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Vamos agora ler e vamos agora ouvir aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu peço que o Senhor ministre ao coração da tua igreja em nome de Jesus. Como pastor da igreja, eu tenho a responsabilidade de muitas vezes compartilhar aquilo que eu creio que é a vontade do Senhor, a palavra do Senhor para as tuas ovelhas. E eu peço que o Senhor me dê a sensibilidade de ministrar aquilo que o teu Espírito Santo quer falar com a igreja do Senhor. E eu peço que o teu Espírito Santo também dê a sensibilidade dos teus filhos ouvirem a tua voz, que o nosso coração seja atraído ao Senhor, que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Lucas 19, 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Verso 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Eu já pude orar. Irmãos, eu quero nesta noite ministrar sobre o tema: como ter uma casa transformada. Como ter uma casa transformada. Acabamos de ler aqui sobre a vida de Zaqueu. Muitos irmãos conhecem a história desse homem devido àquele louvor do Regis Danese, que se chama Como Zaqueu, né? E muitas pessoas no Brasil todo e até em alguns países do mundo, essa música se espalhou. Muitas pessoas tiveram contato com essa história bíblica através desse louvor. Mas aqui Jesus não mudou apenas a vida de Zaqueu, Jesus mudou também a sua casa. E uma das nossas maiores prioridades, queridos, é a nossa casa. Quando você entra aqui pela Igreja do Nazareno, um dos lemas da Igreja do Nazareno, o primeiro lema é santidade ao Senhor. E um dos lemas da Igreja do Nazareno é: a sua família é a nossa prioridade. A família é prioridade para Deus. A nossa casa, o nosso lar, nós estamos trabalhando esse ano, 2025, o ano da conquista da paz. No nosso retiro espiritual, muitos irmãos usam a camisa, meu lar, um lugar de paz. Então eu tenho sempre como pastor uma preocupação sobre a família, sobre a casa, sobre o lar. Porque Cristo se preocupa com o seu casamento,
se preocupa com os seus filhos, se preocupa com o ambiente da sua casa. E o tema dessa noite é como ter uma casa transformada. E vamos olhar para a vida de Zaqueu e ver algumas ações que Zaqueu teve, em que mudaram a sua vida, em que mudaram a sua casa. Quantos de nós desejamos que nesse momento Deus talvez faça algo na sua vida? Quantos de nós talvez desejamos que Deus faça algo na sua casa, no seu casamento, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, quem sabe na sua saúde, na sua casa? Quem sabe um pai sofrendo com uma determinada situação? Na vida nós passamos por etapas. Quando nascemos, então um bebezinho ali, normalmente 3 quilos, 4 quilos, alguns vêm prematuro, nascem com menos, alguns vêm, passam um pouquinho do tempo. Eu passei um pouquinho do tempo, mãe? E por isso acho que o tamanho da cabeça ficou prensada. Alguns passam um pouquinho do tempo, vêm com um pouquinho mais forte também, tem uns que vêm uns mais 5 quilos. Mas o que acontece? Os pais cuidam. E aí vai passando o tempo, vai ensinando, educando, alimentando. Passa o tempo, muitas das vezes, uma irmã estava comentando comigo hoje: pastor, minha mãe parece que voltou a ser criança, passando por situações de saúde, e agora a gente tendo que dar banho, a gente tendo que dar comida, agora a gente tendo que fazer isso. Olha a vida como ela é. Muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida, mas muitas das vezes são os nossos, aqueles a quem amamos, que estão passando por situações. Na Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, tempo de rir e tempo de chorar. Somos convidados a glorificar a Deus em todos os tempos. Você está passando por tempos de alegria, de festa? Meu irmão, faça festa, desfrute, glorifique a Deus por isso, aproveite esse tempo. Porque a festa, a alegria, o tempo da fartura não é para sempre. Muitas das vezes chega dias de tristeza, chega dia de fazer festa e chega dia de prantear também. É tempo de ser cuidado e muitas vezes é tempo de cuidar. É tempo de não se preocupar com nada, pessoas se preocupando com você, mas muitas vezes vira o tempo de você agora se preocupar. Responsabilidades, problemas batendo a porta, situações se levantando. Então nós desejamos ter uma casa transformada, uma família transformada, as finanças transformadas, o casamento, os filhos, enfim. Vamos aprender com a vida de Zaqueu algumas atitudes que ele teve em que transformaram não apenas a sua vida, mas transformaram a sua casa. E o primeiro ponto é: identifique multidões em sua vida. Identifique multidões em sua vida. O verso de número 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. O que o texto está dizendo aqui? A palavra de Deus diz que Jesus estava entrando na cidade e o Zaqueu desejava vê-lo, Zaqueu desejava ter um encontro com ele, mas o texto diz que uma multidão o impedia. Meus irmãos, na palavra de Deus, existem muitos lugares em que se fala de multidão. Eu prego a palavra, então eu preciso estar sempre atento, observando os mínimos detalhes. Assim como tempestade, chuva, tempestade, significa como tempestades na nossa vida. Quando se fala em multidão, normalmente significa pessoas, situações que querem nos atrapalhar, que querem nos afastar de um determinado propósito, que querem nos afastar de uma determinada transformação de vida. A palavra fala sobre a vida de uma mulher, chamada mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um fluxo, havia 12 anos que ela sangrava, era impura, ela tenta chegar até Jesus, mas uma multidão tenta impedi-la. A palavra fala que um cego chamado Bartimeu clama a Jesus, dizendo: tem compaixão de mim, mas uma multidão dizia: cala-te, fica quieto, não atrapalhe.
A palavra fala que Jesus está pregando em uma casa e uma multidão está cercando a casa. Então um paralítico tenta chegar e não consegue. Então 4 amigos o levantam por cima do telhado, descem ele do telhado até Jesus, para que ele pudesse ter esse encontro e ter a sua vida transformada. O que eu aprendo com isso? Multidões se levantam, se posicionam para nos atrapalhar, para nos impedir de chegar a Deus ou a um determinado propósito. Agora, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, identificar quais são as multidões que se levantam contra a minha vida, sobre a minha vida, para atrapalhar o que Deus quer fazer na minha vida. Quais são as suas multidões? O que é que te impede de viver a transformação? O que é que te impede de viver o milagre que Deus tem para você, os planos e propósito, a bênção que Deus tem para a sua vida? Pastor, agora que eu acho que vai, pastor, se levanta uma determinada situação, é um familiar, é um amigo, é um problema financeiro, é uma situação na saúde, preste atenção. Multidão são pessoas ou situações que chegam para te parar. Muitas das vezes, multidão tem nome, você sabia disso? Muitas das vezes são pessoas, muitas das vezes são situações que se levantam, que se posicionam, que estão ali para dizer: fica quieto aí, para de falar, para de gritar, para de incomodar o mestre, não vai não, você não consegue, você é pequeno. Olha a tua estatura, olha o teu tamanho, não tem muita gente, não vai dar, não, tuas forças são poucas. Então ela se posiciona para roubar as suas forças, para dizer que você não consegue, para fazer você perder a fé. Então nós precisamos colocar nome nelas. Você precisa identificar, antes de haver transformação na tua vida, antes de haver transformação na tua casa, primeiro você precisa identificar o problema é esse. Levanta-se uma situação, uma pessoa vem, e talvez é a falta de fé, talvez é a falta de esperança, então identifique. Identificou? Segundo, tome atitudes, querido. Na nossa vida, muitas das vezes, nós precisamos nos posicionar. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 4. O texto diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. O que o texto está dizendo? Então Zaqueu tentou subir, Zaqueu tentou chegar até Jesus, mas a multidão o impedia. O que ele fez? Ele poderia ter ficado parado, poderia ter desistido, mas eu quero dizer a você: parar, se prostrar, desistir, não resolve o seu problema, não te faz viver o propósito, não te faz viver o milagre, não te faz ter um encontro com Cristo. Então Zaqueu tomou uma atitude. Eu sou apaixonado por pessoas que não param, que não desistem, que tomam atitudes, pessoas perseverantes, pessoas que não se prostram. Ah, pastor, está tudo difícil, está tudo com problema. Ah, pastor, está doendo. Ah, pastor, você nem sabe, mas a pessoa está ali. Ela não para, ela não desiste. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, sempre há uma alternativa. Sempre há, amém? Você pode dizer um amém por isso, querido? Amém. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. Sempre há uma alternativa. Pastor, eu preciso de uma transformação na minha casa, pastor, mas não tem saída. Eu vou dizer, tem sim. Tem sim. Talvez ao olhar físico não tem, talvez ao olhar natural não tem, talvez aos seus olhos nem você consegue fazer nada, mas para Deus tem sim. E há algo que Deus espera que eu faça. O que Zaqueu precisou fazer? Zaqueu precisou subir numa árvore. Uma multidão lá, todo mundo querendo ver Jesus. Jesus vai passar, quem sabe, se eu tocar, como aquela mulher, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, serei curado. O que eu preciso fazer? Eu não sei, depende muito da nossa fé, já vou chegar lá. Mas há algo em que eu possa fazer. Zaqueu subiu em uma
árvore. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu oro que o Senhor te dê direção a partir de hoje. Pastor, você está falando que eu preciso tomar uma decisão, pastor, mas eu não sei o que fazer, eu não sei que atitude tomar, eu não sei que decisão tomar. Primeiro eu quero falar com você que não sabe, que o Senhor te dê direção em nome de Jesus. Mas eu também quero falar com você que sabe o que você precisa fazer, mas está faltando coragem. Tome atitude em nome de Jesus. Porque para o milagre acontecer, Zaqueu precisou subir uma árvore. Talvez você pode conversar, pode tentar, pode trabalhar, pode orar, alguma coisa você pode fazer. Terceiro, o que eu posso fazer? Creia que Deus pode te surpreender. Como ter uma casa transformada? Para ter uma casa transformada, eu preciso crer que Deus pode me surpreender. A partir do momento que eu perdi a fé, aí, queridos, complicou. Jesus fez a parte dele. Olha comigo o verso de número 6, por favor. Versos 5 e 6, diz assim, olha: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Esse texto me chama a atenção, primeiro, porque Zaqueu desejava conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Zaqueu desejava ter um encontro com Cristo, mas Cristo é quem o formou. Desde o ventre da mãe já o conhecia, sabia os problemas da sua casa, sabia as suas necessidades. E Zaqueu fala: eu acho que ele passa por aqui hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir numa árvore, quem sabe ele passa. Jesus para de baixo, olha para cima e fala: ô Zaqueu, o chama pelo seu nome. Zaqueu, olha para baixo, desce depressa. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, as suas necessidades mais simples, eu falo de necessidade, não desejo. Primeiro, necessidade. As suas necessidades mais simples e mais urgentes, o Senhor conhece. Os planos que você faz dizendo: eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu tenho aprendido muito com isso, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Você tenta ir para a direita, uma porta se fecha, aí te dá aquela inquietação, e o que você faz? Você tenta ir para a esquerda, a outra porta se fecha. Ao invés de se irar, ao invés de murmurar, ao invés de não, acalma o teu coração, porque se Deus está fechando, Deus está trabalhando. Talvez Ele não quer que você vá para a direita, talvez Ele não quer que você vá para a esquerda. Vamos ver o que Deus está querendo fazer? Mas Deus conhece as minhas necessidades. Como a irmã Luciana disse, eu estou vivendo várias situações, mas eu sei que o Senhor vai mudar todas elas em nome de Jesus. Eu fico apaixonado pela palavra em que Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu. Poderia ter dito: ô mocinho, vem aqui. Mas ele fez questão de chamá-lo pelo nome. Então eu quero dizer a você, primeiro, Jesus conhece as suas necessidades. Segundo, Jesus conhece os seus desejos. Zaqueu tinha um desejo de ter um encontro com o Senhor, de conhecê-lo pessoalmente, mas os planos de Deus são maiores do que o nosso. Jesus diz assim: olha, desce depressa, me convém ficar em tua casa. Qual que era o desejo de Zaqueu? Não era que Jesus pousasse na casa dele. O desejo de Zaqueu era conhecer, vê-lo. Mas Jesus então fala: hoje me convém ficar na tua casa. Eu quero dizer isso a você em nome de Jesus. Queridos, somos filhos de Deus. Hoje pela manhã eu pude ministrar o tema, se eu não me engano, quem é Deus para você, alguma coisa assim. Quem é Deus para você, quem eu sou para Deus, algo assim. Quem nós somos no reino de Deus. Somos filhos amados, somos a imagem e semelhança de Deus. Ele colocou as suas características em nós, tantas promessas tem para nós.
E agora eu quero dizer a você, em nome de Jesus, os planos dele são muito maiores do que os planos do Renan. Deus me vê como eu não me vejo. Ele colocou características, atributos em você, em que nem você mesmo sabe. Então ele tem planos para você que você desconhece, que você desconfia, que você não acredita, mas a vontade dele sobre a sua vida é melhor, é maior. E desde o momento em que você ouve, obedece, responde, você vive as suas promessas e você vive o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. O desejo do meu coração é que você saia daqui entendendo, a partir do momento que eu ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra, creia, o Senhor pode te surpreender, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui com uma necessidade, Deus pode realizar o teu desejo. Talvez você chegou aqui com uma urgência, e em nome de Jesus, Deus visita a sua casa hoje, Deus visita a sua família hoje, Deus responde orações nessa noite, hoje, em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer, e eu preciso crer. Todo mês eu me faço desafios, todo mês eu me faço desafios. Todo mês eu procuro colocar assim, ó, isso aqui é pela fé, eu não consigo, eu não posso, mas pela fé. Todo mês Deus faz, pastor? É claro que não, todo mês eu glorifico a Deus. Mas tem mês que Deus me surpreende, tem mês que o sobrenatural acontece, tem mês que eu olho e falo, Senhor, é só o Senhor quem pode fazer, mas eu estou vivendo para ver o que Deus pode fazer. Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor prometeu, e eu sei que o Senhor pode fazer além. Eu quero dizer a você, saiba quem Deus é, saiba o que Deus prometeu, e creia que Ele pode fazer além. Amém, queridos? Agora, a partir do momento que você não crê mais o que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode surpreender, que Deus pode agir, aí, queridos, fica difícil. Pastor, eu vou falar a verdade, pastor, e a minha fé está pouca. Me falta fé. Eu quero dizer a você, tem algo que não tem como eu emprestar para você. Tem algo que eu não posso fazer por você. Eu aprendi uma palavra sobre essa situação do paralítico quando ele desce. Os amigos podem levar. Os amigos podem apresentar ele a Jesus, mas descer é ele que tem que tomar a decisão. Eu vou, vamos lá. Eu posso ter gente que me carrega, mas se eu não aceito ir, não adianta, não muda. Então eu preciso ter fé que o Senhor é poderoso para agir. Pastor, como que eu adquiro fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então preste atenção nisso. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema é o que eu tenho ouvido. O que você tem ouvido? O que nós temos colocado na nossa televisão? O que nós temos colocado no som do carro? O que nós temos nos alimentado no dia a dia? Porque eu passo a semana inteira, eu venho para o culto do domingo, recebo uma palavra, que o Senhor pode transformar a minha casa. Mas eu saio, ligo o jornal e fico ouvindo tragédia, murmuração. Existe o Datena ainda na televisão, acabou aquele programa? Eu me lembro que eu tinha uma pessoa na minha família, que eu chegava na casa dela, estava passando o Datena. Me dê imagem, aquela coisa, aquela tragédia. E o helicóptero, lembra? Helicóptero, gente morrendo, tiro não sei na onde, todo dia, gente. Uma opressão, notícia ruim para todo lugar. Aí a pessoa está assim, ih, morreu, ih, vai morrer, fecha o portão, tranca tudo. Sempre desconfiado, sempre com medo, sempre esperando a tragédia acontecer. Conhece gente assim, aqui não tem ninguém, glória a Deus, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim. Aqui não tem ninguém. Mas tem gente que só vive de notícia ruim, só esperando uma tragédia acontecer, só se alimenta, ou dos dois lados, né? Ou só se alimenta de tragédia, só notícia ruim, ou só gasta o dia ouvindo coisa que te dá prazer, só música que não vale nada, redes sociais que não influenciam nada na vida. Uso também, queridos, trabalho com isso, preciso disso, todo dia, tenho que me policiar, ponho hora no celular, desligo o celular, ponho hora para usar. Por quê? Porque senão vai nos consumindo.
que eu uso, trabalho o dia inteiro com isso. Mas eu quero dizer a você, diminua as suas redes sociais. O dia inteiro se alimentando de vidinho, fica assim, ó, parecendo um zumbi. Diminua televisão, filme, Netflix, mundial de clubes, né? Ó, Deus falando, ó. Deus falou, hein? Agora apertou, né? Diminua. Não estou falando que é pecado, não. Mas muitas das vezes a pessoa gasta o dia inteiro, ó. Política, brigando. Olha, tem gente que ainda briga por política nas redes sociais. Tem gente que ainda fica brigando lá com o irmão, com a irmã, sobre teologia, e sobre quem está certo e quem está errado. Gente, algum dia você conseguiu converter alguém na internet? Muita gente perde tempo tão à toa. Ó, tome cuidado. Vou falar algo a vocês, ó, preste atenção agora, todo mundo. Isso aqui é uma dica, tá? Eu também comecei a fazer postagens no TikTok. TikTok é uma das redes sociais que mais aparece em vídeo, né? É só para vídeo. E também ele é muito bom para dicas, tá? Eu aprendi isso num curso que é muito bom para dicas. Você quer saber onde comer tal coisa? Eu só falo de comer, né? Onde quer comer tal coisa? Eu vou no TikTok, ele aparece restaurante e tal. É muito bom para vídeo. Mas tome cuidado. Muitas vezes começa a aparecer situação. Começou a aparecer uns vídeos estranhos. Aí eu fui no Google, né? Como bloquear tal situação. Como bloquear determinado tipo de vídeo. Toma cuidado com o que começa a aparecer na sua tela. Porque aquilo que você se alimenta é o que você é. Agora, como que eu vou ter fé se eu não tiro tempo para ler a Bíblia? Se eu não tiro tempo para falar com Deus, para orar? Se eu não tiro tempo para adorar a Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa? Pelo seu marido? Pelos seus filhos? Mas você não está vivendo situações na tua casa? Então que nós possamos ter isso como lição na nossa vida, meus irmãos. Coloque isso como prática na tua vida. Abençoe a vida dos teus. Ah, pastor, eu tenho vergonha de orar por ele. Mas comece em nome de Jesus. Ou pelo menos, nem que seja sozinho. Mas se posicione. Diminua o tempo das suas, tudo isso que eu falei, das suas distrações. E busque mais de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Uma ótima oportunidade. Amanhã se inicia 6 dias de culto. 6 dias de clamor, queridos. Não é porque eu sou pastor e quero que você venha, não. Obviamente eu quero que todos venham, mas é uma ótima oportunidade de você receber alimento, palavra de Deus, que transforma a tua vida. Eu acredito nisso, vivo isso sempre. Quando eu tenho a oportunidade de ir numa igreja, onde eu não preciso pregar, não preciso me preocupar com nada, não preciso me preocupar com nada. Eu não sou pastor da igreja, tipo assim, não quero saber de nada, eu quero fechar o olho, quero adorar e quero ouvir a palavra. Que delícia! Mas eu sempre saio com uma palavra de transformação para a minha vida. E eu quero convidar você a criar expectativa no seu coração. Que durante esses 6 dias o Senhor te responda, o Senhor fale com você, o Senhor te dê direção, o Senhor transforme a tua casa, em nome de Jesus. 4, viva uma nova vida a partir de hoje. Verso de número 7. Diz assim, após Zaqueu descer da árvore, né, aí no verso 7 diz assim: todos os que viram isto, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, 4, viva uma nova vida a partir de hoje.
Zaqueu era um cobrador de impostos. O Império Romano abusava, assolava o povo com impostos. Então o povo não gostava de Zaqueu, porque ele usurpava do povo financeiramente. O povo sofria na mão do Império Romano. E Zaqueu era rico, mas provavelmente às custas do povo. Então ele toma uma atitude. A partir do momento que Jesus diz: olha, eu vou entrar na tua casa, eu vou morar, eu vou pousar hoje na sua casa. Veja então que ele toma uma atitude. Ele decide devolver o que não era seu. Veja que Jesus não mandou ele devolver nada. Jesus não falou assim: ó, eu vou dormir na tua casa hoje, mas você precisa mudar algumas coisas. Eu vou dormir na tua casa hoje, mas eu sei que você roubou esse povo, eu sei que você abusou do povo, então eu preciso que você devolva aquilo que você pegou. Jesus não falou nada, mas a presença do Senhor fez com que ele tomasse uma decisão. Eu quero dizer a você, o Evangelho é assim. Muitas pessoas dizem isso: pastor, quando eu parar de fumar, pastor, eu vou para a igreja. Pastor, quando eu parar de beber, eu vou para Cristo. Quando eu parar de usar droga, quando eu parar de me prostituir, eu quero dizer a você, você nunca vai. Porque não são as suas forças, não é você, mas é a presença de Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo quem nos convence, é o seu amor é quem nos constrange. Eu nunca cheguei em ninguém e disse: ó, você precisa parar de fazer isso. Ó, a igreja manda você parar de fazer isso. Tem gente que pensa: eu não vou para a igreja de crente, porque na igreja de crente não pode isso. Queridos, a palavra de Deus diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Quando eu entendo o que a vontade de Deus pode fazer por mim, quando eu entendo a vontade de Deus sobre a minha vida, então eu tomo a decisão. Eu sou constrangido pelo amor de Deus. Todos olharam e começaram a pensar: mas por que ele está pousando na casa de um pecador? Jesus poderia ter escolhido homens mais puros, mais religiosos, mas ele vai à casa de um pecador. Olha aqui para mim o que eu quero dizer a você. Você que se sente o mais miserável, você que se sente o mais pecador, você que acha que tem a casa mais perdida, mais destruída, eu quero dizer, é você. Jesus pode transformar a sua casa. Pastor, você não conhece a minha casa, você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece a situação dos meus filhos. Eu quero dizer, você conhece esse homem chamado Jesus Cristo? Você conhece esse homem chamado Jesus Cristo? O que ele pode fazer com uma palavra? Eu preguei na semana passada, Deus falou assim: olha, fala para Faraó, deixa o meu povo ir. Eu endurecerei o coração dele, mas eu também amolecerei o coração dele. Uma palavra. No tempo de Deus. Mas eu preciso tomar uma decisão hoje. Quando Jesus verdadeiramente entra na vida de alguém, a paz entra junto, a alegria entra junto, a luz entra e as trevas batem em retirada. Amém, queridos? As trevas têm que bater em retirada em nome de Jesus. Então, se você deseja ter uma vida transformada, você deve decidir: Senhor, eu vou devolver, eu vou me desfazer daquilo que não cabe mais a mim. Eu quero chamar o louvor, por favor. E eu quero refletir com você nessa noite. O que não nos cabe mais? Você já viu pessoas que, quando tem um encontro com Cristo, a vida delas são transformadas logo? Eu conheço pessoas que tiveram um encontro com Cristo e a vida delas foram transformadas rápido.
Eu tenho sempre falo praticamente dele, que é o pastor Adriano Magalhães. A vida daquele rapaz mexe comigo. O seu testemunho. É um rapaz que ele era personal trainer na academia em que eu frequentava. Então eu fazia academia lá, um rapaz bonito, de boa aparência, inteligente. Personal trainer, uma profissão difícil, um homem bonito, trabalha numa academia. Mulheres ficavam dando em cima dele, ele casado, com filhos, sem conhecer Jesus. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, rapidamente, ele confessou os seus pecados, entregou a sua vida a Cristo, e disse para todo mundo, falou, olha, eu quero ter uma nova vida com Cristo. Ele disse para os professores que eram amigos, ele disse para as alunas que frequentavam, ele que chamava a gente para ir para a igreja, ele verdadeiramente entregou a sua vida para Cristo. O seu casamento estava destruído, a sua vida financeira estava destruída, a sua vida estava destruída. Mas rapidamente, Deus começou a transformar tudo. Porque aonde Jesus chega, entra paz, entra alegria, entra a luz, e as trevas têm que bater em retirada. E eu ficava olhando e falava, meu Deus, o rapaz é bonito, sabe? Meio japonês, meio oriental, forte assim, eu conhecia ele. E ele chegava nas pessoas e falava, ó, esse aqui é o meu pastor, esse aqui é o pastor e não sei o quê, ó, vamos para a igreja também, na academia. Eu falava, ele não tem vergonha. E Deus foi mudando a sua vida, Deus foi mudando a sua vida. De repente Deus o chama para ser pastor. Se tornou pastor. E de repente Deus o chama para voltar para a sua terra. Ele voltou lá para o Japão, para a casa dos pais. Aí sabe o que me chama a atenção também? Ele não tinha igreja do Nazareno lá próximo. Ele nem sabe que eu estou falando dele. Talvez eu vou mandar uma mensagem. Falei, ó, Santo, falei de você hoje. Mas ele voltou lá para a terra dele, lá no Japão, do outro lado do mundo. E nós não estamos mais próximos. Quem o ordenou pastor foi o pastor Ivair. Os amigos, os irmãos que conhecem. Porque muitas vezes tem gente, queridos, que é crente na igreja, mas chega dentro de casa, o filho fala, mãe, vamos morar na igreja, porque o pai na igreja é uma benção, a mãe na igreja é uma benção, então vamos ficar mais tempo dentro da igreja. Mas ele foi lá para o Japão e continuou sendo o mesmo que ele era aqui. Eu vejo testemunho da esposa. Você quer conhecer o marido? Olha para a esposa. Quer conhecer a esposa? Olha para o marido. Pastor, você deve ser muito bom, fala um pouquinho de você. Pergunta para a minha esposa. Vai depender do que ela falar. Não é verdade? Mas você olha para a esposa, você olha para os filhos, você olha para os frutos, e você vê uma casa transformada. Eu quero convidar você que pode a ficar de pé. Quero dizer a você que para ter uma casa transformada, muitas vezes nós precisamos perder. Você deve decidir hoje abrir mão de algumas coisas. Às vezes nós precisamos perder algumas amizades, de amigos que não são tão amigos, relacionamentos que não te fazem bem, lugares que não te abençoam. Quem sabe coisas em que você faz, em que você sabe, isso não abençoa a minha casa, isso não abençoa a minha família. Muitas vezes nós temos que perder dinheiro para ter a casa transformada, temos que abrir mão de coisas. Mas a minha oração é que essa palavra encontre o seu coração. Diante desse tema, como ter uma casa transformada. Identifique as multidões em sua vida. Tome atitudes. Creia que Deus pode te surpreender. E viva uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Como Zaqueu, eu quero subir
mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Abra o seu coração para o Senhor. Com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Feche os seus olhos aonde você está. Eu quero convidar você a estender as suas mãos para a sua casa. Se direcione agora para a sua casa. Eu quero convidar você agora a entregar a sua casa ao Senhor. Nessa palavra eu pude ministrar sobre o tema como ter uma casa transformada. Eu creio que o Senhor falou com cada um de nós, de alguma forma, em alguma área. Eu não sei o que você precisa fazer, quais são as multidões em que você enfrenta. Eu não sei quais atitudes você precisa tomar. Mas estenda a sua mão assim: Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos agora, Senhor, a nossa casa. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja, as Tuas ovelhas. Cada um de nós temos as nossas necessidades, como marido, como esposa, como filhos, como pais, como mães, seja na área financeira, seja no casamento, seja na vida paterna, Senhor, materna, seja na saúde. Ó Espírito Santo de Deus, acampa os Teus anjos agora ao redor da nossa casa, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo entre agora com providência, com ação, com transformação, em nome de Jesus. Pela fé, Senhor, nós estendemos as nossas mãos e profetizamos o milagre, profetizamos transformação, profetizamos cura, profetizamos vida em nome de Jesus. Como ministro da Tua palavra, Senhor, eu creio em um Deus de palavra enviada. A Tua palavra diz que um certo centurião chega diante do Senhor dizendo: Senhor, o meu filho está enfermo. E o Senhor, quando vai até ele, esse centurião diz: Senhor, com apenas uma palavra, Senhor, ele é poderoso para ficar são. Oh Deus, nós cremos que Tu és um Deus poderoso. Uma palavra do Senhor muda toda a nossa história, e pela fé nós oramos agora pedindo: Senhor, entra com providência, entra com o milagre da Tua parte, em nome de Jesus. Pai, o que for de nossa parte, oh Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos tomar posição e que possamos viver, Senhor, os Teus planos, os Teus propósitos, a Tua vontade, a transformação da Tua parte, em nome de Jesus. Você que crê diz amém e graças a Deus. Amém, queridos? Você recebeu essa palavra? Amém? Então eu quero agora orar por você, despedir você, mas antes eu quero lembrar, amanhã, então nós iniciamos a nossa consagração. Eu incentivo você, nós estaremos aqui com 6 dias de culto, não deixe de participar. Pastor, vou estar trabalhando, você pode acompanhar online. Incentivo você também, nós aqui demos algumas dicas: tire algumas redes sociais, ou por completo, ou no mínimo diminua, né? Pastor, vai ter o jogo do fulano. Não tem problema, não é pecado assistir. Assiste o jogo,
né? Mas você não precisa ficar o dia inteiro na televisão. Tire um tempo com a Bíblia, tire um tempo de oração, tire um tempo falando com Deus, coloque um louvor no seu carro, adore ao Senhor, peça experiência, fala: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu quero a tua direção. Eu tenho certeza, o Senhor vai falar contigo. Amém, queridos? Os homens, não se esqueçam de fazer a inscrição lá com o Marcelo, tá bom? Até amanhã somente, que é o valor. Mas você não gosta, não é de procrastinar, deixar para o amanhã, você vai resolver hoje, amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão direita para cá. Pai, obrigado mais uma vez por esta palavra, pelo nosso domingo. Oh Deus, estamos iniciando uma semana tão abençoadora. 6 dias de culto, 6 dias de clamor. Clamamos desde já a tua presença, Senhor. Clamamos desde já a tua presença sobre nós. Que o Senhor nos leve agora em paz e segurança para nossa casa. Nos dê uma noite de sono restauradora, em nome de Jesus. Que nós possamos deitar em paz e dormir em paz, como diz a tua palavra. Amanhã é o último dia do mês, e eu oro por todos aqueles que são autônomos, todos aqueles que têm metas a bater. Que o Senhor abençoe e prospere a obra das mãos de cada um dos teus filhos. Tenhamos um dia abençoador na tua presença, que permitindo o Senhor, possamos todos juntos nos reunirmos para te adorar, e que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vão em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.